Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo. Eu quero começar agradecendo a cada um que chegou no YouTube, no vídeo anterior, e deixou o seu comentário. Foi muito bacana e olha, o YouTube me avisou, viu? O YouTube avisa tudo. Ele avisa se o teu vídeo recebeu mais visualizações, se chegaram mais comentários, mais curtidas ou menos. Ele faz um retrato para a pessoa que gravou o vídeo, um retrato fiel do que aconteceu. E algumas notícias são boas, outras não são, mas dentre as boas é que aumentou o número de comentários, aumentou o número de curtidas e aumentou o tempo assistido de vídeo. Eu estou vendo vários canais do YouTube e estou vendo vários amigos e amigas que eu sigo no Instagram fazendo a retrospectiva do ano. Só que uma das coisas que eu achei muito, mas muito engraçadas é que um canal que eu sigo que se chama Nunca Vi um Cientista, o canal se chama Nunca Vi um Cientista, é um canal muito bom. E é um canal de desconstrução de bobagens que a gente escuta por aí. Geralmente bobagens que atacam a ciência, tá? E elas estão fazendo tipo retrospectiva das maiores atrocidades que elas, porque são duas cientistas, que elas receberam por e-mail ou nos comentários deixados no YouTube ou nos comentários deixados no Instagram de cada uma. E gente, tem cada pérola. E é divertido, ao mesmo tempo que tu ficas chocado, é divertido. E aí eu pensei, por que não fazer aqui? Porque na verdade eu não sei, não teria na verdade material para fazer isso, porém me ocorreu. E se eu fizesse aqui um apanhado das coisas mais engraçadas que me aconteceram ou que eu vi acontecer, as coisas mais absurdas, e isso será que renderia um bom vídeo? Olha, só fazendo para ver. Vamos iniciar então pela categoria coisas estúpidas que eu ouvi em 2025. Uma dessas coisas estúpidas se deu num dia que eu estava numa cafeteria com dois amigos meus. Estávamos ali tomando café, um se despediu, precisava sair, e quando ficamos eu e este amigo, surgiu então uma conversa sobre a questão de cortar gastos. Quem não conversou a respeito em 2025, né? Uma xícara de café, quase R$30, isso é insano. A gente pede aqui uma fatia de torta ou um salgado, poxa, R$35, que isso? Me dá esse dinheiro que a gente faz um bolo de milho lá em casa, tomamos um café e vamos bater papo, vamos conversar. Não quero parecer simplório, não é isso, mas é que na minha cabeça não funciona muito bem, hein? Tu pagar quase R$40 uma fatia de uma torta e uma xícara de café, não junto, é cada um. Olha isso. Quem tem tranquilidade de pagar esse valor ou até mais, ok, que bom, que bom. Continua sendo dublê de rico, não tem problema. Ele é assim, Paulo, a gente tem que abrir os canais para o universo trazer para a nossa vida aquilo que nós desejamos. Gente, sério, eu já estava começando a pensar que ele estava me recrutando para uma seita. Mas eu continuei ali, firme, para ver onde aquela história ia dar. E ela se conclui da seguinte maneira, porque como não tem muita sustentação, a base é muito rasa, então ele termina dizendo o seguinte: pensar como rico e agir como rico é o que atrai riqueza para nós. É o que a gente chama de pensar de forma quântica. Quando ele diz pensar de forma quântica, eu tô rindo agora, gente, sério. Me deu um mal de riso, eu não parava de rir, e eu vi que ele começou a ficar ofendido com aquilo. E eu não pedia desculpas enquanto ria, porque aquilo é muito absurdo, ele não sabe nem do que está falando. Gente, quando alguém usa a palavra quântica, se esse alguém não está falando de física,
eu já dou um passo atrás, já fico assim, pronto. E aí ele começou. Tem que pensar de forma quântica. E aí vem a palavra que arrasou com tudo, holística. Quântica e holística. A gente tem que pensar, Paulo, dessa maneira para atrair riqueza. Então, quando tu fores comprar agora um tênis, não compra um tênis na faixa de 500, 600 reais. Compra pelo menos um tênis de 1.200, 1.500. A calça, não compra uma calça de X, né? Não tem por que ficar dizendo valores aqui. Compra também uma calça de grife, uma calça cara. Mesma coisa se aplica aos demais, né? Demais itens que tu comprares. Aí olhou pro meu telefone, que ele achou que era um telefone que eu não deveria estar usando, que meu telefone tinha que ter uma fruta atrás, que você sabe a que fruta eu me refiro. É esse telefone que atrai riqueza. Bom, eu cortei, como eu estou cortando o assunto agora, eu cortei, ele disse assim, não, vamos parar. Meu amigo, é o seguinte, eu sei onde tu vai chegar com essa conversa, eu sei que tu não está me vendendo curso nem nada, tu só está querendo, na verdade, te convencer de uma ideia que tentaram te convencer. Então tu está tentando se convencer, tentando convencer a mim, mas eu vou te dizer uma coisa, agindo dessa maneira, como tu estás dizendo que vais agir e que eu deveria estar agindo, tu não vai ficar atraindo riqueza para tua vida, não vai atrair nada disso que tu tá falando. Tu vai atrair uma fatura de cartão de crédito impagável, uma fatura que se tu quiser pagar tu vai ter que parcelar, tu vai estar atraindo apenas gastos, gastos e mais gastos. E com uma fatura, tu vais atrair ansiedade, tu vais atrair uma pressão arterial mais alta, porque a preocupação incessante vai fazer com que a tua pressão sanguínea suba. Tu vai começar a te descuidar da alimentação, da atividade física, por quê? Porque a tua cabeça vai estar preocupada só como é que eu vou pagar essas coisas que eu comprei para atrair riqueza. E aí tu vai perceber que teu salário não mudou em nada, continua o mesmo salário que tu já dizia que deveria ser mais alto, e agora tu vai ter que usar esse salário baixo para pagar contas que apenas pessoas bem, mas bem abastadas poderiam pagar sem problema algum. É inquestionável que a vida da maioria das pessoas está no limite. As pessoas chegaram naquela linha que se elas cruzarem, o resultado não vai ser bom. Essa semana no Instagram eu recebi um vídeo de uma moça em um metrô, numa grande cidade brasileira, me pareceu ser São Paulo, pode ser Rio de Janeiro, e ela, assim, meio que sem aviso, começa a gritar dentro do trem, mas gritar coisas do tipo, eu não aguento mais essa vida. Ela grita coisas desse tipo. Mas, gente, ela grita muito alto isso. É um desabafo de quem não suporta mais cargas horárias desumanas, salários inacreditavelmente aquém da necessidade das pessoas. Bom, quem vive com um salário mínimo sabe do que estamos falando. E essa moça, que eu já imaginei que alguns iam entrar ali nos comentários do vídeo e dizer, isso aí é uma privilegiada, olha só, é médica, está de jaleco ainda, está reclamando, quer ver ganhar salário mínimo. A questão não é essa. A questão é que essa moça, de repente, por uma razão que só ela conhece, ela se dá por conta que ela estudou durante anos mesmo, muito mais do que muitos de nós estudamos. Depois a gente vem a saber que ela fez mestrado, doutorado, e ela, aos gritos, diz, se eu estivesse fazendo propaganda de tigrinho, eu estava rica. Se eu fosse uma política safada que não dá importância nenhuma para o povo que me elegeu, eu estaria rica, enchendo os bolsos. Mas não, continua ela, não, eu escolhi o caminho certo. Eu escolhi estudar, batalhar, pegar trem todos os dias para ir e para voltar do trabalho.
E às vezes eu penso, ela olha para todo mundo e diz, às vezes eu penso, se eu fiz a escolha certa. Outra coisa que eu vi no Instagram foi, mais uma vez, uma mãe gravando um passageiro dentro de um avião que não quer ceder o lugar para o seu filho, para a sua filha, que está chorando porque quer sentar na janelinha. E essa mãe indignada, claro que ela não mostra o rosto dela, mostra só o passageiro. Essa mãe indignada fica chamando esse passageiro, então, de sem coração, de cruel, e eu estou aqui dizendo só as palavras mais bonitas, entre aspas, que ela usou para classificar aquela pessoa que estava ali no assento que ela pagou para estar. E eu gostei muito, muito da resposta desse passageiro, que foi: minha senhora, se a senhora quer fazer as vontades do seu filho, da próxima vez que reservar uma passagem aérea, pague a mais pelo assento que seu filho quer. Pague a mais para que ele sente na janelinha. Eu não vou lhe ceder o lugar. E faça disso um momento de educar o seu filho. O cara foi de uma classe. Eu não conseguiria dizer isso. Eu não conseguiria dizer tudo isso. Porque com certeza eu estaria tão chocado com uma situação assim tão absurda que, primeiro, como é que a companhia aérea deixa que isso aconteça? Como é que ninguém vem rapidamente, intervém e cessa isso? E explica: senhora, ele pagou pelo lugar dele, a senhora fique no lugar que a senhora escolheu ou que a companhia aérea escolheu para a senhora. Enfim, alguém tem que fazer isso. Ou vocês já viram alguém, né, alguma mãe ou algum pai ali, de celular em punho, filmando a porta da cabine do piloto e dando soco na cabine, dizendo: o meu filho quer sentar na cadeira do piloto. Vocês já viram isso? Não, né? Nunca ninguém viu alguém bater na porta e exigir que o piloto saia porque o filhinho ou a filhinha, né, quer sentar ali na poltrona do piloto. Ou vocês já viram uma outra situação também dentro do avião? Vocês já viram alguma mãe, algum pai também gravando, indignada, a imagem de uma comissária de bordo dizendo: eu exijo que alguém sirva para o meu filho um lanche, vamos tentar falar como elas falam, e eles falam um lanche do Mac. Vai fazer isso dentro do avião. Isso eles não fazem. Sabe aquela coisa assim, eles são loucos, mas não totalmente loucos, porque eles têm noção de que se eles fizerem isso, se o avião ainda estiver na pista, eles vão ser colocados para fora. Se o avião estiver lá em altitude de cruzeiro, a hora que ele chegar no aeroporto de destino, a polícia vai estar esperando eles na porta do avião. Então eu quero dizer o que com isso? Pais, mães, responsáveis por uma criança, por um adolescente, entendam de vez. Seus filhos são, sim, pessoas especiais, pessoas muito amadas por vocês. Para o restante da sociedade, eles são apenas mais uma pessoa que passa. É isso. Entendam isso. Os seus filhos, esse alecrim dourado, eles só o são para vocês, para mim, para as outras pessoas. É só mais alguém que ali está. Então entendam isso. Parem de incomodar as pessoas dentro de aviões, trens, na rua, no cinema. Essa do cinema já aconteceu comigo, sério. Eu fui assistir, não importa o filme agora, e eu escolhi a poltrona que eu queria sentar exatamente em frente à tela, nem muito perto, nem muito atrás. Sabe? Eu tenho a poltrona que eu gosto, ou que eu gostava de escolher no cinema, porque eu não vou mais em cinema. Para mim, encerrou. Aqui é por outras questões, gente comendo, gente fazendo barulho, gente com celular na mão, virou um circo isso. Então, eu fico esperando, aguardando sair nos streamings e assisto em casa, o que é uma pena, porque não é a mesma coisa do que assistir naquele telão. Mas não tem ninguém me enchendo o saco, e isso vale. Mas eu falava sobre o quê? Tive que parar para
retomar o que eu estava dizendo. No cinema, a situação que eu passei. Então, ali eu estava sentado para ver o filme que eu havia esperado por tanto tempo. Quando, primeiro já começou errado, eu sinto um dedo assim atrás. Como assim, gente? Como assim, dedo? Não era nem algo do tipo, senhor, com licença. Não, era um dedo. Enquanto estava passando os últimos trailers. Aí eu olho para trás, um homem com um filho, ele disse assim, o senhor se importaria de deixar o meu filho sentar no seu lugar aqui? A diferença é pouca, o senhor fica aqui, a gente fica... Eu olhei, só olhei para trás e disse, sim, me importaria, eu escolhi esse lugar aqui. O cara me chamou de ignorante, me disse, seu ignorante. Aí eu olhei para trás e disse, não, ignorante não. O senhor, quando comprou o ingresso, qual foi o lugar que lhe determinaram? Não foi esse aí atrás? Pois é onde o senhor vai ficar sentado. E se não me respeitar, eu vou chamar alguém responsável por esse cinema que vai fazê-lo me respeitar. Gente, o cara ficou quieto, o filho ficou assim, ai pai, eu quero sentar ali na frente. O pai só disse, não, não filho, fica aqui, tá bom, aqui tá bom. E uma outra situação que aconteceu, gente, também envolvendo criança. Sabe, assim, eu tô botando a mão no rosto, porque foi algo assim, ó, inacreditável, inacreditável, se preparem. Eu entro em um elevador num prédio de uns 15, 16 andares em Porto Alegre, porque eu tinha uma consulta em um médico lá no 14º andar, era quase no último. Entramos eu, mais o elevador não lotou, mas tinha assim umas 5 ou 6 pessoas. E por último entra uma criança e o pai dessa criança. E não dá para explicar, mas assim, em uma questão de 1 ou 2 segundos, eu vejo aquela mãozinha fazer isso aqui, vou fazer com o meu celular aqui, fazer isso aqui no painel dos andares, e começou. Eu fiquei assim, e aí eu disse, o que ele está fazendo? Me dirigi à criança, o que ele está fazendo? No que eu digo o que ele está fazendo, o pai olha para mim e diz, sabe o quê? Eu dei autorização para o senhor falar com meu filho? Assim, eu dei autorização para o senhor falar com o meu filho. Eu olhei para ele e disse, e o senhor viu que o seu filho acaba de fazer? Ele apertou todos os andares, o que seja. Eu que estou lá praticamente no último, vou ter que esperar esse elevador parar em todos. E ele de novo olha para mim e disse assim, vai ter mesmo. Gente, o que tu faria no meu lugar? Eu confesso a vocês que me passou muita coisa na cabeça, mas felizmente uma das coisas que veio em seguida foi, Paulo, uma pessoa que diz o que essa pessoa te disse, é melhor deixar ir, porque muito provavelmente tu está de frente com um bandido. Não um bandido no sentido que te assalta, não. Tu está de frente com uma pessoa perigosa, uma pessoa que não vai medir palavras ou atos para garantir que o seu alecrim dourado possa seguir fazendo o que ele quiser, o que lhe der na telha. E eu optei então por ficar quieto. Ele desceu no 3º andar e os demais, nós ali acho que fomos em 5 pessoas, quando ele desceu todo mundo se olhou e um senhor ali de uns 40 anos olha para mim e diz só assim, o senhor fez bem em não dizer mais nada, porque esse tipo de gente é perigosa. A gente vê muita loucura e a gente tem visto muita coisa em elevador, gente sendo agredida em elevador. Nem vamos entrar nos casos recentes, absurdos de agressão a mulheres dentro de elevadores, agressão a idosos e as pessoas em geral. Enfim, gente, a gente está vivendo numa sociedade adoecida. Adoecida. Bom, é um dado. O Brasil tem a maior população de pessoas com problemas psiquiátricos no mundo. Isso é um dado, isso é resultado de pesquisa. Sabe o que é isso? No mundo, a população mais ansiosa, a população
população com mais necessidade de tratamento, com remédio aqui para a cabeça. Então a gente às vezes tem que realmente dar uma recuada, penso eu, embora por dentro a tua vontade seja perder o teu réu primário com uma criatura dessas, mas a gente realmente precisa dar uma recuada se quiser chegar em casa bem, se quiser terminar o dia longe dos noticiários de TV. É triste isso. Ei, você aí do futuro, que está me assistindo em 2040, está me assistindo em 2050, isso se o mundo ainda não tiver inventado uma outra rede que não seja o YouTube. Então, partamos do princípio que você está me assistindo lá em 2050. Eu estou em 2025, prestes a entrar em 2026. E nesses últimos dias do ano, aqui, nesse mesmo planeta que tu habitas, ou será que em 2050 tu já estás em Marte? A gente não sabe. Nesta semana explodiu uma briga na internet envolvendo um chinelo de dedo, um famoso chinelo, uma sandália, que dizem, um chinelo de dedo da marca Havaianas. Eu acredito que seja o que eu estou usando. Sim, estou usando uma Havaianas. E explodiu isso aqui, num país que tem tanta coisa para se preocupar. Por alguns dias, aparentemente, a grande preocupação de pessoas à esquerda e à direita do espectro político brasileiro, a preocupação foi usar ou não usar um simples chinelo de dedo que todo mundo usou uma vida inteira. E aí eu fiquei pensando, qual foi o problema? Fui lá, assisti o tal comercial das Havaianas, que gerou toda essa contenda, e apenas foi porque uma atriz, a atriz contratada para o comercial, diz: nesse ano não vamos entrar com o pé direito, vamos entrar com os dois pés. Pronto. Foi o que bastou para um povo aí começar a ir para a internet jogando suas Havaianas no lixo. Eu fiquei pensando, sério, será que fizeram isso mesmo? A loja que representa, acima de todas, a direita no Brasil, aquela que começa com H, coincidentemente a mesma letra dos chinelos Havaianas. Essa loja dizendo que não vai mais vender os chinelos. Nossa, que medo, a marca Havaianas, ou na verdade a Alpargatas, que é a dona da Havaianas, deve estar morrendo de medo disso, né? Coitadinhos. Bom, mas por que eu estou falando isso? Eu queria lembrar para as pessoas que ficaram brabinhas, porque a Fernanda Torres, que é a atriz contratada, disse para a gente não entrar com o pé direito. É óbvio que eu entendi, que tu também entendeste qual foi o problema aí. É porque ela falou no pé direito, porque teve a palavrinha direito, que remeteu à direita. Então o problema é, meu Deus do céu, a campanha é pró-esquerda, porque botaram uma atriz que também representa a esquerda, ou que simpatiza com a esquerda. Então vamos jogar tudo o que é da esquerda fora. Então eu queria contar uma novidade para essas pessoas, que pelo jeito é novidade, para essas pessoas que detestam tudo o que está ligado à esquerda. Sabe onde fica o nosso coração, né? Sabe que ele fica à esquerda. Sabe que tu tem um dos rins que fica à esquerda. Tu já foi notificado que um dos teus pulmões fica à esquerda? Detalhe, o estômago não fica no centro do corpo, ele fica à esquerda. O mesmo acontece com o baço, o mesmo acontece com o pâncreas e com boa parte do teu intestino está à esquerda. Assim como tu tem um braço esquerdo, uma perna esquerda. Vamos parar de palhaçada, gente. É sério que é isso que move vocês na rede social? Aqueles a favor, então, das Havaianas, botaram até árvores de Natal com chinelinhos havaianos. Aqueles agora contra Havaianas, botaram uma foto de um cesto de lixo cheio de chinelo de Havaianas dentro, obviamente feitos com IA.
Porque é claro que eles não pegaram as Havaianas da casa deles e jogaram no lixo. Óbvio que não. Óbvio que não. Aliás, espero que não, porque daí o surto é muito maior do que eu estou pensando. Gente, é sério isso? Então não esquece, para quem é todo assim, não uso nada que remeta à esquerda. Teu coração fica à esquerda. Tu tens um pulmão, um rim à esquerda, tem braço, tem perna à esquerda, um olho à esquerda, uma narina à esquerda, metade da tua boca. É isso. Gente, eu sei me colocar no meu lugar. Quem sou eu para ficar sugerindo o que tu deves ou não fazer em 2026? Mas se tu me permitires apenas uma sugestão, essa sugestão é a seguinte: faz uma limpa nas tuas redes sociais, Instagram, YouTube. Não é aquela bobagem que tem gente que vai, eu nem sei se ainda tem alguém que faz isso, que todo final de ano postava nos tempos de Orkut, quando eu tinha, e no Facebook aparecia muito, quando eu também tinha Facebook, aparecia assim, estou fazendo uma limpa nos meus contatos, e eu li aquilo e ficava, ai, que medo, será que eu vou continuar nos contatos de fulano? Sério, eu tinha vontade de responder assim, por favor, me tire dos seus contatos, porque eu já me retirei da tua vida. Era o que eu tinha vontade de dizer para certas pessoas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando rever mesmo. Vai lá nos teus canais que tu és inscritos no YouTube e vê que tipo de canal tu segue. É canal que espalha fake news? Eu não quero magoar essas pessoas, mas é que tem gente que segue alguns influencers e seus respectivos canais. E, gente, vai fazer outra coisa, tá? Vai trabalhar, vai dormir, vai estudar, vai ler um livro, jornal, vai fazer uma atividade física, vai cuidar de um gatinho, de uma gatinha de rua, vai fazer caridade, tem tanta coisa mais útil para ser feita do que seguir gente sem valor algum. Felizmente, o tal algoritmo do Instagram entendeu que eu prefiro ver vídeos de natureza, fotos de natureza, de pessoas sim, mas pessoas que estão viajando, mostrando outros lugares, ou a sua rotina, sem necessidade de ficar aparecendo semi-vestido. Não tem necessidade disso. Nossa, Paulo, tu é um falso moralista. Garanto que na tua intimidade tu gosta dessas coisas. Gente, quem não gosta de ver pessoas bonitas, agradáveis? Todo mundo gosta. Mas precisa, o tempo todo, 24 horas por dia, quando tu abre um aplicativo, tu pega isso aqui, tu abre, tu quer te distrair, aí quando vê, pum, peito na cara, pum, bíceps na cara. Menos, tá? Uma amiga minha comentando sobre visitas, disse que uma amiga dela, que eu não conheço, ligou, fez tudo certinho, amiga, podemos nos encontrar tal dia, queria te levar um presentinho que eu trouxe de viagem. Nossa, começou tudo muito bem. E a amiga foi e levou junto o filho, um menino, segundo a minha amiga, uma criança com seus 4 anos e meio, 5 anos. Disse que chegou, a criança sequer deu oi para ela, nada, a mãe que precisou dizer, dá oi para a tia, diz algum, ela já não gostou do tia, mas cada um, dá oi para a tia. E a criança só fez um ei. Bom, elas começaram a conversar e ela disse que a amiga aqui e ela com o olho para cá, o olho para lá, porque o anjo já tinha pulado em cima do sofá dela, o anjo já tinha pego o controle remoto da TV e ela só disse, não liga a TV. E a mãe olha e diz assim, ele não pode ver controle remoto, ele gosta muito disso, acho que ele vai ser da área de exatas. Só porque ele pega o controle remoto, moça, isso tem outro nome, tá? Não vou nem citar aqui. Essa atitude do seu filho não é porque ele tem inclinação para área de exatas, foi educação em casa mesmo. Quando a gente vai visitar alguém, a gente senta, e é assim que tem que ser, não importa se os anos passaram, se são outros. Aliás, se alguém me disser, Paulo, os anos são outros, então ok, deixa a tua criança em casa. Porque, e aqui é que eu quero fechar o vídeo dizendo sobre visitas,
as pessoas que tu vais visitar, elas não têm obrigação nenhuma de aturar o teu filho, a tua filha mal educada. E eu estou comentando isso porque essa minha amiga disse que, além de pular no sofá, pegar controle remoto, ligar e desligar a TV mais de uma vez, teve assim um instante que, por segundos, o anjo desapareceu. E ela escuta um barulho de vidro quebrando. Quando ela escuta o barulho do vidro quebrando, a mãe disse assim, ai meu Deus, será que ela se machucou? Será que ele se machucou? E levantaram as duas correndo na direção do barulho. O anjo havia quebrado uma peça de cristal que ela pagou muito caro, que ela trouxe da Itália, da região de Murano, se não estou enganado. Um cristal que não é feito em escala industrial, um atrás do outro. Não, e mesmo se fosse um copo de requeijão, não importa aqui a questão. A questão é, aquele filho mal educado, mal orientado por uma mãe, por um pai, sei lá por quem é responsável por essa criança, aquele filho quebra uma peça rara e cara, a pessoa não vai ter como repor e poderia muito bem, né, repor dessa maneira, e vai embora sem sequer dizer qualquer coisa além de, ai amiga, me desculpe, às vezes ele faz coisas que não devia. Para encerrar essa conversa, eu perguntei para minha amiga, e agora o que tu faz? Eu disse, o que eu faço? Paulo, essa amiga está proibida de vir na minha casa, não quero ela mais nem sozinha. E eu disse, é isso aí, amigo. Encerra essa amizade. Uma pessoa que sequer se ofereceu para repor a peça financeiramente, porque ela não vai viajar para a Itália para comprar um vaso igual para ti. Essa pessoa merece isso mesmo, ser banida, sai da tua vida. Isso aí, não. Vai acabar ficando sozinha. Ou então, quem sabe, elas fazem um grupo de mães e de pais, quem sabe eles fazem esse grupo, onde tudo é permitido, joga os filhos dentro de um apartamento e diz, vai lá, quebra tudo, porque é isso aí, liberou geral. Mas é isso, então, para encerrar, quero agradecer de coração você que veio até aqui comigo, até aqui no final do vídeo e até aqui no final do ano. Semana que vem a gente tem um novo vídeo. Vamos tentar seguir com essa meta de fazer vídeos de 30 minutos ou menos, mesmo que a gente esteja vivendo numa sociedade em que as pessoas assistem lives de 3, 4, 6 horas de gente desqualificada. E quando eu digo desqualificada, não tem preconceito nenhum aqui não, viu? É gente que não tem nada a agregar. E eu estou falando isso baseado num caso real. Tenho até prints que provam. Não, mas se eu mostrar é capaz de dar processo, né? Pode dar, mesmo sendo um canal que não chegaria nessa pessoa, mas vai saber, né? Teve aí uma figura cujo primeiro nome é... se eu posso dizer, que ficou horas e horas no ar, completamente embriagado, dizendo bobagens, e, acreditem, ele teve muita visualização. E quanto mais visualização, mais monetização. Para quê? Para ver o cara embriagado, dizendo bobagens no ar, de todo tipo, pedindo para ser patrocinado por diferentes marcas. Fujam desse tipo de pessoas e dessas marcas. Gente, vamos atentar ao que tem valor em 2026. Vamos ler mais, vamos conversar mais, vamos desconectar mais. Um feliz 2026 para mim, para você, e que estejamos juntos muito, muito bem na próxima semana. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.